O significado da palavra iníquo significa ruim. Você sabia disso? E eu fico pensando o que aquela viúva estava passando para se permitir a passar por aquela humilhação praticamente todos os dias, em busca de um juiz que não tinha temor a Deus e que estava pouco preocupado em fazer justiça. É isso que o livro de Lucas, capítulo 18, nos diz, que havia um juiz iníquo naquela cidade, que estava pouco preocupado com as pessoas e muito menos se importava com Deus. Mas havia uma viúva insistente, que batia na porta daquele juiz, clamando por justiça, exigindo aquilo que era direito dela e havia sido tomado. Eu fico pensando como mulher, e como tantas outras mulheres que eu vejo aqui, passando por situações de abandono, de desamparo, de desemprego, chefiando as suas famílias. No caso dessa mulher, ela era uma viúva, mas em muitos casos, pode ser que seja o seu, assim como foi o meu. Nós nos tornamos viúvas de maridos vivos. Nós somos forçadas a chefiar uma família, não por escolha própria, mas por respeito à palavra de Deus, por amor aos nossos filhos e principalmente por consciência do nosso papel dentro da família. E eu fico pensando o que aquela mulher estava passando. Eu fico realmente imaginando o desespero que talvez houvesse dentro do coração daquela mulher, a olhar os seus celeiros com necessidade, a talvez olhar filhos perecendo, e o clamor por justiça, a indignação que tinha dentro do coração dela, para ela estar ali cobrando aquilo que era dela e havia sido tirado. Ela foi enxotada muitas vezes de lá de mãos vazias, mas ela não desistiu, ela insistiu, ela foi ousada, e eu realmente imagino o que ela estava vivendo, o desespero que a alma dela estava passando, para ela se permitir essa situação tão humilhante, e não desistir de lutar mesmo diante disso, sobre aquilo que ela sabia que ela tinha direito, a ponto do juiz, que não se importava com Deus e muito menos com as pessoas, que apesar de ser um juiz, não estava interessado em fazer justiça, ter sido incomodado a tal ponto de dizer: enquanto eu não julgar a causa dela, ela não vai me dar sossego. E se você for ler a história, vai estar escrito assim, que se um juiz iníquo fez justiça por uma viúva, você acha mesmo que Deus não vai fazer justiça por você? Ele vai. Creia e acredite nisso. Insista na sua causa. Talvez você já tenha corrido para lá, tenha corrido para cá. Talvez você esteja se sentindo desamparado, desamparada. Talvez você esteja de fato sozinho e sendo injustiçado hoje. Mas existe um Deus, que a palavra diz que está sentado no trono de justiça, e Ele julga a causa daqueles que buscam Ele. E Ele é o justo juiz. Ele não é um juiz iníquo, e muito menos alguém que não se importa com os seus. Por isso eu creio, profetizo e determino que deste vídeo, desta mensagem que hoje eu vim aqui partilhar com você da parte do Senhor para a sua vida, você vai voltar para contar o seu testemunho. Creia.